Nordeste dos Estados Unidos vai enfrentar mau tempo no final de semana com proximidade da tempestade Philip. Governo Biden volta atrás e suspende 26 leis federais para autorizar a construção do muro na fronteira sul. Comitiva da Casa Branca e prefeito de Nova York chegam ao México para discutir a crise na imigração. Organização abre processo contra centro de imigrantes por morte de brasileiro no ano passado. E a gente explica como imigrantes sem status que estão há mais de 10 anos no país podem receber o Green Card. O Departamento Americano de Revisão de Casos disse que esse benefício é limitado, mas que já ajudou muita gente. Existem apenas 4.000 vagas disponíveis por ano. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com uma importante notícia para os imigrantes sem status legal que vivem aqui nos Estados Unidos. Trata-se de um benefício que pode permitir conseguir o tão sonhado Green Card. Mas olha, atenção, nem todo mundo se qualifica para isso. É preciso se enquadrar aí em alguns critérios que a Carla Marinho explica agora para a gente quais são. O benefício é difícil, mas não impossível. Pode ser a luz no fim do túnel para centenas de imigrantes sem status legal que vivem há décadas às margens das oportunidades que os Estados Unidos oferecem. A regra determina que imigrantes que morem no território americano há mais de 10 anos, sem documentos, sem antecedentes criminais, sem nenhum histórico de deportação e que tenham algum vínculo profundo com o país, podem se qualificar para conseguir o tão sonhado Green Card. Os advogados explicam que, na maioria dos casos, os beneficiados acabam sendo pessoas casadas, com filhos, com pais idosos que conseguem comprovar sofrimento extremo ou abandono de parentes se tiverem que sair do país. O Departamento Americano de Revisão de Casos disse que esse benefício é limitado, mas que já ajudou muita gente. Existem apenas 4.000 vagas disponíveis por ano. Isso significa que o seu processo pode ficar na fila de espera para avaliação por anos. A program designed to help you get a better idea of what to expect when representing a non-citizen in hearings before EOIR. Cerca de 16 milhões de indocumentados vivem no país. Mais da metade deles já está aqui há mais de 10 anos e pode se qualificar para essa medida. Mas é preciso consultar um advogado para saber se você é elegível ou não. Aqueles que estão com o processo de deportação já instaurado pela imigração podem se recorrer de alguns artifícios de defesa para cancelar essa deportação que é instaurada pelo governo, claro. Um grande argumento utilizado é exatamente se esse cidadão, esse imigrante, possui algum familiar que seja cidadão americano ou que possua o Green Card nos Estados Unidos e dependa financeiramente desse cidadão imigrante que está com esse processo de deportação. E, obviamente, outras questões também serão levadas em consideração, como os bons antecedentes desse indivíduo, né, se não tem nenhum problema contra ele, e se esse indivíduo também já está há muitos anos nessa situação nos Estados Unidos. Agora, uma notícia que surpreendeu muita gente. O governo Biden suspendeu 26 leis federais para autorizar algo que os democratas jamais foram a favor: a construção do muro na fronteira sul. Essa mudança radical de postura da administração Biden acontece justamente no momento em que o governo enfrenta um aumento sem precedentes no número de imigrantes entrando aqui no território norte-americano. A ideia é fechar cerca de 245 mil buracos, áreas sem barreiras e passagens ilegais que foram encontradas entre o Texas e o México ao longo deste ano. A construção dessa nova barreira vai utilizar fundos do ano fiscal do Congresso de 2019 que eram destinados para o muro. Para realizar essa manobra, a Casa Branca suspendeu 26 leis federais que incluem violações ambientais, territoriais, entre outras. Durante a administração Trump, cerca de 724 quilômetros de muro foram construídos ao longo da fronteira sudoeste entre 2017 e 2021. Quando assumiu o governo, o presidente Biden interrompeu essa obra alegando leis federais. Agora, depois que o surto de imigrantes esgotou praticamente todos os recursos federais e estaduais, Biden decidiu seguir os mesmos passos do seu antecessor Donald Trump e está provocando polêmica.
Só nos últimos 11 meses, 300 mil imigrantes foram capturados nessas áreas abertas da fronteira. Ainda falando de imigração, uma cena chocante. Um boato mentiroso provocou uma tremenda correria de homens, mulheres e crianças lá na fronteira sul. Esse caos acontece enquanto líderes americanos estão justamente chegando no México para discutir a crise de imigração. Foi uma gritaria e um desespero geral. Centenas de imigrantes correm com seus pertences fugindo das patrulhas na fronteira de El Paso, no Texas, com o México. A debandada aconteceu depois que um boato mentiroso se espalhou na região, dizendo que os agentes de imigração estavam chegando para prender e deportar todas as pessoas. Nas 2 últimas semanas, cerca de 70 mil imigrantes chegaram à região buscando refúgio nos Estados Unidos. A chamada terceira onda de imigração surpreendeu as autoridades e superlotou a cidade, que declarou crise humanitária. Só no mês de setembro, uma média de 7 mil imigrantes foram capturados por dia, cruzando ilegalmente para o território americano. A crise é tão grave que autoridades americanas chegaram ao México para se reunir com os representantes e o presidente do país para discutir alternativas e saídas para o problema. A Polícia Federal do Brasil, com o apoio das autoridades norte-americanas, deflagrou uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos mandados de prisão e apreensão em São Paulo, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. As investigações contra o grupo criminoso começaram em abril do ano passado, quando um pesqueiro com bandeira do Brasil foi interceptado na costa africana carregando mais de 5 mil quilos de cocaína. Depois do intervalo, a organização abre processo contra Centro de Imigrantes por morte de brasileiro indocumentado no ano passado. E a gente explica o que está levando mais pessoas a renunciarem à cidadania norte-americana. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A União Americana de Liberdades Civis no Novo México entrou com um processo contra a empresa responsável por um centro de detenção de imigrantes. O motivo é a morte de um brasileiro que estava sob custódia desse centro e cometeu suicídio em agosto do ano passado. Kesley Vial entrou aqui nos Estados Unidos de forma ilegal pela fronteira sul, pediu asilo e foi detido em uma cela do abrigo por cerca de 2 meses. A ação alega negligência dos agentes e médicos do abrigo que permitiram que o brasileiro tirasse a própria vida, mesmo após ele apresentar sinais de que não estava bem emocionalmente. Documentos mostram que, após ser detido, Kesley passou por uma avaliação de um profissional em saúde mental que constatou que o brasileiro não estava bem. A situação teria piorado quando o brasileiro perdeu uma audiência de asilo por causa dessa detenção e estava prestes a ser deportado. E mudando de assunto, pela primeira vez na história, o país entrou em um cenário desconhecido e incerto politicamente. A destituição do presidente da Câmara dos Representantes deixa o país no limbo e pode impactar diretamente a vida dos cidadãos. A Eloá Urazen tem os detalhes. A queda de Kevin McCarthy como presidente da Câmara dos Representantes deixou o país num cenário perturbador. Sem um nome oficial à vista para substituir o republicano deposto, o presidente interino assumiu o posto, podendo ficar no cargo até janeiro de 2025, mas com poderes limitados. Enquanto isso, a Casa Legislativa fica em ritmo lento, afetando projetos, novas leis, avanços e melhorias no país. Até mesmo a discussão sobre a votação do novo orçamento do governo, programada para acontecer em 40 dias, pode sofrer consequências. Isso pode representar a paralisação dos serviços públicos, a falta de pagamento de aposentadoria para idosos, sistema aéreo com redução de equipes, falta de agentes nas patrulhas de fronteira e muito mais. Esse efeito dominó atinge ainda o mercado financeiro, com bolsa de valores nervosa, investidores temerosos e resultados negativos, projetando mais insegurança num cenário já ruim para o país. Mas não para por aí. As questões relativas às greves no setor da saúde e nas montadoras, além da ajuda financeira à Ucrânia, dependem de negociações envolvendo a Câmara. É uma corrida contra o tempo que já preocupa a Casa Branca. O presidente Joe Biden declarou que há muito trabalho a ser feito e que o povo americano espera que a missão seja cumprida. A Câmara está em recesso até terça-feira da próxima semana. A ideia é voltar ao trabalho e já discutir possíveis nomes para assumir a presidência da casa.
A votação para aprovar o sucessor oficial será dia 11 de outubro. Enquanto isso, a Câmara Legislativa está em compasso de espera. Você sabia que muitas pessoas podem renunciar à cidadania norte-americana? Esse número tem crescido e muito nos últimos anos. Um estudo apontou que 1 em cada 4 norte-americanos expatriados pensa em renunciar à nacionalidade. Mas para fazer isso é preciso pagar caro, $2.350. A renúncia da cidadania acontece quando as pessoas estão morando em outros países e não querem mais pagar impostos ao governo americano. Para que eles deixem de ser um cidadão, é preciso desembolsar $2.350 à vista. Essa quantia subiu mais de 200% em 2014 e, desde então, é apontada por muitas pessoas como abusiva. Agora, em 2023, o Departamento de Estado americano anunciou que vai reduzir a taxa para quem quiser renunciar à nacionalidade. A cobrança vai ser de $450. A notícia irritou muita gente. 1.300 pessoas que renunciaram ao título só este ano entraram em uma ação coletiva que reúne 30 mil ex-cidadãos americanos para recuperar o dinheiro gasto no processo. Ao contrário da maioria dos países, os Estados Unidos impõem um sistema tributário baseado na cidadania, independente de onde a pessoa viva ou trabalhe. Isso significa que se você morar há anos em outro país, mas é cidadão americano, é preciso pagar anualmente impostos e taxas ao governo dos Estados Unidos, que equivalem a $1.100 por ano. Se os formulários contiverem erros, esse valor pode dobrar, já que as multas são de milhares de dólares. No próximo bloco, a gente traz uma boa notícia para quem espera por bons descontos nas compras online nesse final de ano. E atenção, autoridades de saúde alertam hospitais sobre o comum hábito de dar probióticos para recém-nascidos prematuros. Voltamos e com uma boa notícia. Olha, principalmente para quem gosta de fazer comprinhas online nesta época de fim de ano. Segundo um levantamento da Adobe Analytics, 2023 será marcado por descontos recordes. A previsão é que as vendas online aumentem quase 5% acima do ano passado neste ano aqui. De acordo com o levantamento, os compradores poderão ver até 35% de descontos em brinquedos, eletrônicos e vestuário. De acordo com a Adobe, a expectativa é de que os consumidores gastem mais de $200 bilhões online entre o dia 1º de novembro e o final do ano. Um valor que não é visto há anos, ainda segundo a Adobe, por causa da queda nas compras ao longo do ano, por causa também da alta inflação, é possível que varejistas lancem descontos históricos também nas lojas físicas. Essa seria uma forma de tentar compensar a baixa procura dos clientes por novos produtos ao longo do ano, que foi marcado por uma intensa crise financeira aqui no país. E olha, você já tentou ficar sem comer carne e falhou? Bom, segundo um novo estudo, a propensão por certos tipos de dieta pode estar no nosso DNA. Olha só. Cientistas identificaram 4 genes associados ao quanto alguém pode aderir a um estilo de vida vegetariano, ou seja, sem o consumo de carne animal. E isso pode explicar por que é mais fácil para algumas pessoas cortar o consumo de carne, enquanto para outras isso pode ser bem mais complicado. De acordo com um estudo publicado na revista científica PLOS ONE, ainda não se sabe exatamente por que isso acontece, mas os pesquisadores acreditam que pode ter a ver com a forma como diferentes pessoas processam as gorduras no organismo. O estudo segue em análise porque os cientistas querem entender melhor como os nossos genes podem ditar a nossa predileção a uma certa dieta, porque a ligação entre a genética e esses processos pode ajudar os especialistas a fazer recomendações ainda mais personalizadas para as pessoas no futuro. Então, eu devo ter um DNA muito bom para facilidade de deixar de comer carne, porque quando eu deixei de comer produtos animais eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 36, ou seja, exatamente 18 anos sem comer carne. E para mim a adaptação foi muito fácil, na verdade eu só vi benefícios, então quanto mais eu sentia dentro do meu corpo que estava me ajudando a não comer carne, foi fácil. Então eu nunca tive esse desejo de comer produtos animais, nem peixe, nem frango, e muito menos eu
caí em tentação, digamos assim, porque não era uma tentação para mim, era uma coisa que eu comecei até a repudiar depois de um certo tempo, porque o cheiro e ver me deixa com muito nojo hoje. E realmente eu acho que se for o caso de ser o DNA, eu entrei nessa leva e dou graças a Deus porque essa facilidade tem me trazido muita saúde desde então. Meus exames médicos sempre são muito, muito bons. Meu desempenho no esporte melhorou muito e são 18 anos assim, e espero continuar assim pro resto da minha vida. Um alerta importante para os pais, tutores e especialistas. Probióticos para bebês prematuros podem ser perigosos e até fatais. A precaução foi emitida pela FDA, agência que regulamenta remédios e alimentos aqui no país. A Cone Rocha explica pra gente o motivo disso. O alerta geral foi feito depois que um bebê prematuro morreu após receber um probiótico no hospital em que estava internado. Esse medicamento contém bactérias e fungos vivos que, em bebês que nasceram antes da hora, podem ser fatais por causa dos órgãos ainda em desenvolvimento e da baixa imunidade deles. Exames indicaram que a bactéria encontrada no produto provocou uma infecção generalizada e levou o bebê à morte. O probiótico dado ao recém-nascido foi o Evivo com óleo MCT, que é usado geralmente em ambientes hospitalares. O caso surpreendeu médicos e a FDA, que emitiram um alerta imediato a todos os sistemas de saúde para não aplicarem probióticos em bebês prematuros. A agência que fiscaliza alimentos e medicamentos anunciou que abriu uma investigação e uma pesquisa sobre probióticos. No próximo bloco tem os detalhes da tempestade tropical Philip, que vai impactar a costa leste neste feriadão. E a gente explica o que são essas linhas brancas pegajosas que estão tomando conta dos céus de parte da Califórnia. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. – 2023 está no caminho para se tornar o ano mais quente da história do planeta. De acordo com novos dados do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos da União Europeia, o último mês de setembro teve um importante papel nesse recorde. Depois de 4 meses com registro de calor recorde, o mês de setembro foi o mais quente da história. Nunca houve um mês tão anormal desde que a Copérnicos começou a manter os registros em 1940. As temperaturas do oceano também quebraram recordes no mês passado. Segundo cientistas europeus, as temperaturas globais dispararam neste ano e tudo indica que 2023 será o mais quente da história do planeta. June, July and August all were the hottest June, July and Augusts on record. So that means the warmest summer ever since we've been keeping track. O meteorologista Chad Myers explica que setembro ficou 1,75 graus Celsius mais quente do que em qualquer período pré-industrial já registrado. September was 1.75 degrees Celsius, 3.15 degrees Fahrenheit, warmer than a pre-industrial September on record. É muito preocupante, sim, essa mudança repentina, abrupta, né, em relação à temperatura, poucos anos, tantas mudanças, tudo indica, a ciência indica que é fruto das mudanças climáticas. Uma carbonização muito grande da sociedade, né, mandando carbono para o ar, destruição das florestas, das vegetações, e com isso você tem um desequilíbrio, uma emissão muito grande de carbono, ninguém absorve, e com isso você tem um aquecimento global, um fenômeno natural de aquecimento global, o que é muito preocupante. Isso é um sinal para lá de alerta, um sinal incontestável de que as mudanças estão aí e a sociedade precisa rapidamente modificar o seu curso de consumo, de acumulação e de trato com a natureza. E atenção, a tempestade tropical Philip pode provocar tempo ruim em boa parte da costa leste dos Estados Unidos neste feriadão. É que essa tempestade deve interagir com uma potente frente fria, aumentando o risco de chuva e inundações em muitas áreas. É o caso de boa parte do nordeste do país, que já registrou enchentes nas últimas 2 semanas. Mas Philip ainda está longe do continente norte-americano. Neste momento, ele segue ao norte do Caribe. A expectativa é de que essa tempestade siga pelo oceano, beirando a costa leste,
até atingir de forma mais severa o nordeste do país. Por enquanto, a previsão é de Philip que se aproxime da Nova Inglaterra como tempestade tropical já no domingo. Bom, agora eu te convido para vir para o nosso telão para a gente dar uma olhada na previsão do tempo para o restante do país, gente. Olha só, vamos ver se já tem resquícios dessa tempestade. Em Nova York e Washington, chuva prevista para amanhã, mínima na volta dos 60. Chuva também em Norfolk, com tempo encoberto. Já na Flórida, Jacksonville com tempo encoberto, Tampa também, e vai ter chuva prevista em Miami, com mínima de 76. Em New Orleans, tempestade prevista ao longo do dia, 69 de mínima. Em San Antônio, tempo encoberto, mínima de 66, máxima de 86. Em El Paso, a mesma coisa. Sol entre nuvens, mínima de 64, máxima de 85. Olha, em Albuquerque, o sol brilha forte o dia inteiro, máxima de 79 nessa região. Phoenix, olha, 104 graus, bastante calor apesar do tempo encoberto. Los Angeles, sol forte também. Las Vegas, a mesma coisa, aí máxima em 93 graus. E São Francisco, a gente tem sol brilhando o dia inteiro, mínima de 60, máxima de 84 graus. E olha, agora a gente fala de lixo espacial. Pela primeira vez na história, uma empresa foi multada por causa de um satélite abandonado na órbita da Terra. Quem aplicou essa penalidade foi a Comissão de Comunicações do Governo dos Estados Unidos. E esse caso pode abrir precedentes contra outras operadoras de satélites. A órbita da Terra tem mais de 10 mil satélites e mais da metade deles ainda está em uso. Eles dividem o espaço com 25 mil detritos de partes de naves espaciais e objetos de 10 centímetros de comprimento que ficam girando em torno da Terra como uma grande massa de lixo. Os especialistas dizem que essas peças giram a uma velocidade de 28 mil quilômetros por hora e que podem ser fatais para a ISS, a Estação Espacial Internacional, ou para um astronauta. Por causa disso, a Comissão de Comunicações do Governo resolveu começar a agir. O departamento multou pela primeira vez na história uma empresa por ter deixado um satélite obsoleto ficar no entorno da Terra. A comissão disse que a Dish Network deveria ter movido o equipamento para longe antes que acabasse o combustível, mas não fez isso. O valor da multa foi de $150 mil. Agora, essa medida abre precedentes contra outras operadoras de satélites para que cumpram as obrigações no espaço ou fiquem sujeitas a multas. Na Califórnia, muita gente está se perguntando, afinal, o que são as coisas brancas que estão voando pelos céus do estado. As cenas que mais parecem ter saído de um filme de Halloween, claro, viralizaram. As imagens estão sendo capturadas na costa central da Califórnia, olha só. Os longos fios brancos, muitos com formato de balões, estão pintando os céus por todos os lados e apesar das especulações, o fenômeno tem explicação. Segundo especialistas, são aranhas caindo do céu, aranhas filhotes, que estão liberando essa espécie de seda e voando para diferentes locais. O fenômeno é bem comum no mês de outubro em todo o país, mas o forte calor destes últimos tempos pode ter aumentado a capacidade de produção dos animais. Os especialistas dizem que não há necessidade de ter medo desse fenômeno, que é algo natural entre as cerca de 50 mil espécies de aranhas que habitam o nosso planeta. Então, se vê o pessoal aí, essas coisinhas brancas caindo do céu, não precisa entrar em desespero, tem uma explicação. Não, gente, 50 mil espécies, tem essa explicação. Eu tenho medo de mais de 4 pernas, eu já tenho medo. Tem gente, a gente tá falando, não tem medo, mas aranha caindo do céu é complicado, né, gente? Mas olha, é um fenômeno bonito, vamos combinar que é bem bonito e diferente, né? Natural, né? Pintando os céus, aproveitem. Bom, e é com essa curiosidade vinda lá da Califórnia que a gente encerra o Jornal Américas do Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã, 7h30 da noite. Você fica agora com mais um capítulo da 9ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite e até amanhã.